A partir do século IV a.C., Tengri é citado inúmeras vezes em escrituras antigas de diversos povos, como os turcos, búlgaros, mongóis e outros mais. Ele não era apenas mais um deus dos milhares que existiam. Tengri é considerado o criador de tudo e o principal deus de seu panteão. Depois de se casar com a deusa da terra, Ege, Tengri e sua esposa criaram os humanos e é atribuído a eles o sopro divino. É descrito que ele era responsável por todo e qualquer evento que acontecia na Terra. Ele passava a totalidade do seu tempo monitorando a vida na Terra e decidindo o destino de todos. Perun. Embora tenha havido disputas entre os estudiosos sobre quem é o deus supremo da mitologia eslava, Perun geralmente leva a melhor. Os escritos de Procópios, um historiador do Império Bizantino, que existia muita influência nos povos eslavos, como já vimos aí no vídeo do surgimento da Rússia, vou colocar aí no card para vocês. Procópios foi o primeiro a mencionar Perun na história local. De acordo com ele, Perun era o senhor de tudo, o deus do trovão e do relâmpago. Na tradição local, ele era considerado equivalente ao deus cristão. Ele era visto como a principal divindade do panteão eslavo. Ra, o deus do sol, é atribuída a ele a criação da vida e ele era a divindade central da mitologia egípcia. Sem dúvidas, ele era o deus mais adorado da sua época. A história diz que Ra atravessava os céus do amanhecer ao anoitecer, sendo engolido e renascendo da deusa do céu, Nut. A cada jornada pelos céus, ele enfrentava a Pepe, uma serpente maligna, e a derrotava dia após dia. Se ainda houver alguma dúvida sobre o poder de Ra, basta lembrar que a lenda diz que ele se criou a partir do caos primordial. Bem poético. Indra. Ao falar sobre o hinduísmo, é comum que a primeira divindade que vem à cabeça é aquela que tem 4 braços, Vishnu. Mas há outro deus que é o rei dos deuses da mitologia hindu. Indra pode ter sido substituída por Vishnu em panteões posteriores, mas os textos dos Vedas, um livro canônico do hinduísmo, ele é retratado como um ser supremo e rei de Svarga, que quer dizer céu. Além do hinduísmo, Indra aparece no budismo como a divindade guardiã e no jainismo, tá ok? Como o rei do primeiro céu. Mas é nos textos originais dos Vedas que é atribuído a ele tamanho poder, como o deus dos raios, da chuva e da tempestade. Conforme narra a história, Indra matou Vritra, uma espécie de ser maligno que era responsável de impedir a felicidade e a prosperidade dos homens. Esse aqui é complicado. Huitzilopochtli. Para os astecas, um povo originário das Américas, que parecia precisar viver constantemente em estado de guerra, Huitz, para os íntimos, era o deus do sol e da guerra. Ele estava no topo do seu panteão e era frequentemente alvo de sacrifícios humanos, tanto em rituais quanto em campo de batalha. De onde Huitz veio depende da versão da história que você escolhe seguir, mas independentemente da sua criação, o Deus Pai, como eles se referiam, ascendeu ao poder depois que os astecas substituíram o povo Nauá, que o via como um deus sem muita importância. Embora o Huitz fosse visto como estando no mesmo nível de Quetzalcóatl, Tlaloc e Tezcatlipoca, a cultura de guerra dos astecas ajudou a lhe conferir a imagem de líder espiritual. Amon. Ele pode ter sido, digamos assim, o deus original da mitologia egípcia, mas com o passar do tempo, as lendas dos maiores deuses e deusas do Egito mudaram, mas Amon é tido como o deus responsável pela criação do Ogdoad, que foi a reunião dos 8 deuses que representavam os 8 elementos da criação. O lugar de Amon na mitologia egípcia geralmente é colocado em rota de colisão com o poder de Ra, mas posteriormente as duas divindades se fundiram para criar Amon-Ra. Dagda, sem dúvida, é o deus mais poderoso da mitologia céltica. Dagda era um ser poderoso e possuidor de uma força maior do que qualquer parâmetro humano pudesse medir. Também conhecido como o Bom Deus, Dagda supervisionava a vida e a morte na Terra e governava pleno. As 4 estações também eram atribuídas a ele. Dizem que ele usava uma harpa para mudar de estação em estação. Ele também possuía um cajado de envergonhar qualquer arma feita pelos homens. Dagda podia matar quantos homens fosse necessário ou trazê-los de volta à vida. Só dependia de qual
extremidade do cajado ele apontasse. Dizia-se também que o bom homem tinha o poder de alimentar os homens com a carne. A história nos conta que ele andava com 2 porcos, um sempre no ponto de abate e outro crescendo. Também é atribuída a ele uma árvore de frutos infinita. Talvez os celtas tivessem com algum problema alimentar na época. Júpiter. Trata-se do deus romano cujo foi inspiração para o nome do 5º planeta a partir do Sol. Júpiter era uma divindade de Roma, o deus principal das tempestades e o grande responsável pela defesa de Roma e de seu povo contra forasteiros. Segundo os anais da história, ele era filho da Mãe Terra e de Saturno. Júpiter governou o panteão romano depois de usurpar o comando de Saturno. Conhecido comumente apenas como Júpiter, a divindade também ostentava numerosas designações, incluindo Júpiter Trovejante, Júpiter Lucétius ou Júpiter da Luz. Mas o engraçado disso tudo é que o corpo celeste cujo nome é atribuído à luz é Vênus, que em latim seria Lúcifer ou portador da luz. E isso te lembra alguma coisa? Zeus. Esse aqui dispensa apresentações, ele está literalmente por toda parte, em jogos, filmes, história em quadrinho, etc e tal. Depois de derrotar seu pai, Cronos, Zeus venceu seus irmãos Poseidon e Hades em um sorteio para governar o Monte Olimpo. É claro que um sorteio parece menos dramático do que uma batalha sangrenta pelo poder, mas não deixe isso diminuir a sua percepção do poder de Zeus como governante supremo dos deuses do Olimpo. Em primeiríssimo lugar, temos Odin, chefe de Asgard. É provável que você conheça Odin como o pai de Thor e Loki, mas seu legado vai muito além das peripécias de seus filhos. Sábio e poderoso, Odin serve como um deus da poesia e da guerra, embora muitas vezes se aproxime mais da segunda opção. Ele é retratado como uma figura musculosa e que nenhum homem mortal poderia sequer ousar em se igualar. Odin é um comandante habilidoso no campo de batalha, frequentemente associado às histórias dos berserkers, ou guerreiros, que seriam os homens que lutavam com a força inabalável dos maiores animais viventes. Bom, essa foi a nossa lista. Você gostou? Não gostou? Aperta aí no botão do gostinha. Existe algum outro deus ou deuses mitológicos que você incluiria nessa lista? Deixa aí nos comentários.